Saúdo a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez, eu, apóstolo Gabriel, venho com vocês comentar um pouquinho mais sobre a Bíblia, passar coisas que eu aprendi durante a minha história. Na verdade, agradeço muito a Faculdade Betel, por onde fiz minha teologia, cheguei ao bacharel, e também agradeço muito a sinagoga, por onde passei, que é a Nova Aliança, Roche Esdras, Jeremias, que foram homens que me ensinaram dentro de uma sinagoga. Através do tempo, Deus veio me ensinando muitas coisas e, lógico, eu procurando a palavra de Deus e procurando a sabedoria do Espírito Santo, Deus começa a me revelar coisas tremendas. E uma delas, esta semana, eu comecei a me surpreender. O porquê? Porque, na verdade, tem palavras que Satanás lança para que venha confundir a cabeça do homem, da mulher, durante os tempos. Um grande exemplo. Muitos questionam, será que Deus se arrepende? Por quê? Que na palavra de Balaão está escrito que Deus não é homem nem filho do homem para que se arrependa. Ou porque que lá em Gênesis 6 está escrito que o Senhor se arrependeu. Ou Jeremias 18, capítulo, versículo 6 ao 12, está escrito que o Senhor também se arrepende. São dúvidas que, na verdade, a gente coloca e começa a questionar o Senhor. E muitos acabam desacreditando na palavra de Deus. Mas olha o que o Senhor me deu. Na verdade, eu vou ler uma passagem da história do famoso profeta Balaão. Eu já escutei ministrações dizendo que Balaão era o terceiro profeta de Israel. Já escutei pregações dizendo que ele era um profeta de Deus. E sabe o que é mais curioso? E já preguei muito sobre Balaão. Mas só que, torno a dizer, esta semana, Deus acabou me surpreendendo com algumas coisas. Quando eu fui estudar, conhecer a palavra de Deus mais um pouquinho, como sempre. Porque nunca é demais. Olha só, livro de Números, capítulo 22. Prestem bem atenção sobre o que eu vou ler para vocês e vocês vão entender já o que eu vou explicar. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, esta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus, e Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciões dos medianitas, agora lamberá com esta congregação tudo quando houver ao redor de nós, como boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. E este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, e chamá-lo, dizendo, eis que um povo saiu do Egito, e eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoe-me este povo, pois mais poderoso que eu. Preste bem atenção já nesta passagem. Primeiro, já está dizendo que Balaque manda chamar Balaão, que é da sua terra, Moabitas. Tá? Quando a gente começa a entender, a gente começa a ver uma coisa muito tremenda, porque olha o que está escrito, o versículo 11. Eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoam, porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Primeiro, se Balaque estivesse falando com Balaão sendo dos hebreus, ele diria, o teu povo, não falaria este povo que veio lá do Egito, falaria, o teu povo que saiu do Egito. Primeiro, eu quero deixar você bem ciente, Balaão não era hebreu, Balaão não saiu da terra do Egito, junto com Moisés, com Arão. Balaão nunca esteve junto com o povo hebreu, nunca caminhou com Deus. Outra coisa, olha só o que está escrito, versículo 18. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque, ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro,
eu não poderia traspassar e mandar do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Primeiro, se Balaão não era hebreu, ele veio lá da terra de Balaque, tá? O que Balaão pensava e com que Deus ele estava falando? Mais ainda, quando eu entro no 23, logo no texto diz que Balaque edifica 7 altares. 7 altares. Então preste bem atenção sobre 7 altares e montes. No passado, os deuses pagãos usavam montes, tá? Ou demônios, hoje, como nós conhecemos. E cada monte era edificado a um demônio. Se eu pôr na mitologia antiga, eu vou lembrar dos montes aonde Zeus, monte de Zeus, outros montes aí, um monte de Baal, onde Elias acaba destruindo, outros montes que deuses pagãos serviam. Então cada monte era distinto a um deus pagão. Primeiro, Balaão sobe ao monte e olha só o que Balaão diz a Balaque. 23, 2. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera, e Balaque e Balaão ofereceram um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque, fica-te ao pé do teu holocausto, e eu irei, porventura o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar te notificarei. Então foi ao alto. Primeiro, eu conheço a palavra assim como você, e sei que somente Moisés viu a Deus ainda de costas. Balaão, parece que ele é muito mais importante do que Moisés nessa passagem. Olha que Balaão fala a Balaque, fica por aqui, porque eu vou até ali e vou sair um ponto de Deus. E o Deus é tão pequeno que ele cabe no monte. Olha que coisa. Fica aqui porque eu vou ali falar com Deus. E outra coisa, Balaque, você não pode ver meu Deus não, tá? Não é igual ao Deus que nós conhecemos, que quando o povo hebreu foi junto com Moisés, ficaram com medo porque viram a presença do Senhor e saía relâmpagos e tiveram medo de falar com Deus. O meu Deus, ele não se esconde. Agora, o Deus de Balaão estava se escondendo do quê? Outra coisa importante. Quando o Senhor pega e coloca a palavra sobre a boca de Balaão, olha só o que Balaão diz a Balaque. Números, capítulo 23, versículo 7. Então alçou a sua parábola e disse, de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo, vem amaldiçoa-me a Jacó e vem e detesta Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Primeiro, olha o que Balaão diz em tua mensagem, que de Arã ele veio. Para quem conhece a palavra sabe que Arã está em Gênesis capítulo 11. Era a terra de Terá, pai de Abraão, que fazia deuses pagãos, muitos deuses falsos, mensagens falsas. E olha só o que ele diz, uma palavra onde o Deus dele encontrou lá em cima daquele monte. O Deus dele disse, eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoa. Deixa eu te explicar uma coisa. Primeiro, demônio nenhum pode agir sem permissão de Deus. Por isso que existem reuniões no céu, e Jó capítulo 1 diz que em uma reunião, Satanás entra para dizer, posso tocar na vida de Jó? Sabe o que eu quero te dizer? Que se algo está acontecendo na tua vida que Deus permitiu, e tome cuidado, tome muito cuidado, seja obediente à palavra do Senhor, para que Satanás não encontre brechas para que possa tocar em tua história. Voltando, juntamente à história de Balaão. Balaão, portanto, ele não era hebreu, ele veio de Arã. Tá? E ele automaticamente não servia a Deus de Israel. Ele servia a um outro Deus pagão. Quando eu começo a ler também aquela passagem, que Deus não é filho do homem, tá? Para que minta, muito menos filho do homem, para que se arrependa, eu entro em uma coisa muito séria.
Tem homens e mulheres brincando com Deus, achando que Deus é obrigado a cumprir promessas sobre a vida, só porque Deus fez. Esta passagem, meu irmão, minha irmã, é uma passagem mentirosa. Foi um demônio que colocou na boca de um profeta que o servia. Portanto, se você conhece bem a história, você vai entender que Balaão, ele acaba induzindo Balaque para tentar destruir o povo hebreu da seguinte forma: vamos fazer agora uma festa, uma orgia, e vamos convidar os principais de Israel. Assim vai entrar pecado em Israel, e só assim a gente vai conseguir destruir esse povo. Preste bem atenção. O demônio sabe como agir e tentar destruir a tua vida. Portanto, ele sabe que somente o pecado pode entrar na tua história para destruir aquilo que Deus tem para você. Tome cuidado, porque nem todos os profetas são de Deus. Tome cuidado, porque Balaão não era de Deus. Cuidado com aquilo que você prega, cuidado com aquilo que você anda dizendo. Estuda um pouquinho mais a palavra de Deus. Você vai entender que o que eu estou te passando não é nenhuma heresia, mas sim que Balaão traz uma mensagem demoníaca dizendo que Deus não se arrepende. Sabe por quê? Olha que um grande homem de Deus fala, Jeremias capítulo 18, versículo 7. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Senhor. E no momento em que falar de uma gente, de um reino, para edificar, para plantar, se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Medite nesses versículos, Jeremias 18, não é só vaso na mão do oleiro. Jeremias capítulo 18, versículo 7 ao 10, ou 6 ao 12. Você vai entender muita coisa. Eu quero te dizer que existe uma mensagem preparada para você. Esse pequeno estudo é apenas para dizer que tem mensagens que são lançadas por falsos profetas, e essa destrói muitas vidas, mas só que a palavra de Deus, ela se confirma no dia a dia, e Deus sempre renova a palavra, mas confirmando o que Ele vai fazer na tua história. Não brinque com Deus, não venha você achar que porque Deus fez uma promessa de te colocar entre as nações, que Deus é obrigado a cumprir, porque o meu Deus não é obrigado, Ele é Deus, e se você não quer o teu chamado, Ele levanta outro. Portanto, fique com Deus e se lembre, Balaão não era hebreu, Balaão não era profeta de Deus. E será que você é? Fique na paz do Senhor.